Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meu irmão, minha irmã, a partir do Evangelho de hoje, nós podemos, neste dia, nos fazer uma pergunta inevitável para a história humana e para a vida de cada ser humano. Qual é o sentido da nossa existência? Onde é que nós encontramos o sentido, afinal, da nossa vida? E, já adianto, onde é que a gente não encontra o sentido da nossa vida? A gente pode chegar a essa conclusão olhando para a nossa vida virtual, digamos assim. Nós estamos em um tempo em que o distanciamento social, devido à situação que nós vivemos, dessa pandemia, leva a uma presença muito maior das pessoas na internet, nas redes sociais. E, em grande parte dos casos, esta presença é uma presença autocentrada. A nossa vida virtual, ela é facilmente uma vida totalmente egocêntrica, baseada em fotos com os melhores filtros, em selfies minuciosamente escolhidas, em vídeos de TikTok entre os jovens, muito ensaiados. Mas, meus irmãos, nada disso dá sentido verdadeiramente à nossa vida, porque o sentido da nossa existência não está em nós mesmos. Nós vivemos hoje em uma sociedade egocêntrica. Nós somos tentados a um endeusamento do eu, mas isso no final se mostra pura ilusão. E por trás de muitas fotos bonitas em um vídeo do Instagram, pode existir uma vida sem sentido. Nós encontramos o sentido da nossa vida olhando para o sentido da vida de Cristo. E nós podemos encontrar isso no Evangelho de hoje. Nós vemos Jesus nesses dias insistindo sobre a importância das pessoas crerem nele. Mas por que é que Jesus diz para aqueles que o ouvem crerem nele? Será que é porque ele tem essa necessidade? Nossa, eu preciso que as pessoas olhem para mim? Não, ele é inteiro em si mesmo. Mas por dois motivos ele apresenta no Evangelho de hoje para isso. Ele prega, ele sai por ali proclamando o reino, e ele mesmo é o reino, para cumprir a vontade do Pai e para que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca. Ele veio ao mundo, ele diz isso, ele revela isso no Evangelho de hoje, para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. O centro da vida do Filho está no Pai. E aqui é importante a gente ter claro o princípio de que as três pessoas da Santíssima Trindade são sim iguais em grandeza, majestade, natureza, poder, mas o Filho, o Verbo encarnado, que também é homem, é em tudo obediente ao Pai. E toda a sua vida está referenciada a Ele. Ele, em seu coração humano mesmo, está totalmente identificado com a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ele diz aqui, é que ele, Cristo, não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Meus irmãos, aqui nós encontramos também o sentido da nossa vida. Onde é que ele deve estar? Quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos o Espírito de Cristo em nós, nós nos tornamos semelhantes a Ele cada vez mais pela fé, alimentados por Ele. E então,
nós também somos chamados a nos identificarmos à vontade do Pai e nos doarmos pela vida, pela salvação dos nossos irmãos. Aí está o sentido da nossa existência, está no outro, no totalmente outro que é Deus, e no outro ao meu lado que é o meu próximo. Fora disso, a nossa vida é vazia. Aí está o sentido da vida da igreja. Está como o corpo de Cristo, cumprir inteiramente a vontade do Pai e trazer toda a humanidade à vida junto da Santíssima Trindade. Na primeira leitura, que nós tomamos hoje de Atos dos Apóstolos, nós vemos como a igreja, desde o princípio, procurou cumprir essa vontade do Pai de fazer com que todos os homens se salvem e procurou fazer de todas as oportunidades para cumprir essa vontade de Deus. Nós vemos ali na primeira leitura a dispersão da igreja de Jerusalém. Estevão foi martirizado e começou uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Então essa igreja se dispersou. Os cristãos daquele lugar tiveram que se espalhar. É como se a igreja em Jerusalém tivesse acabado. Nós vemos hoje como que uma dispersão da igreja, percebe? Nós, tomadas as devidas proporções, é claro, não podemos estar reunidos em nossos templos. Mas se nós procurarmos cumprir a vontade do Pai, acontecerá aquilo que aconteceu na igreja em Jerusalém. Veja, a igreja era perseguida. Saulo perseguia a igreja, o jovem Saulo de Tarso, devastava a igreja, diz aqui a palavra. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. E Lucas, aqui em Atos dos Apóstolos, vai descrevendo como, a partir daquela situação difícil da igreja, porque a igreja queria cumprir a vontade do Pai e tinha esse zelo apostólico, esse zelo pela salvação das almas, e ali encontrava o sentido da sua existência. Usou desta oportunidade. O Espírito Santo, aliás, usou dessa oportunidade para alcançar outras pessoas fora de Jerusalém. Filipe desceu a uma cidade da Samaria, anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E era grande alegria naquela cidade. Nós vemos na grande santa do dia de hoje é isto também. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Aqui eu não vou descrever a vida dela, mas eu quero ressaltar apenas um aspecto aqui. Ela viveu durante o período da peste negra. E ela encontrou sentido se doando pelo outro. Ela se dedicou a cuidar dos doentes, com grande zelo. Ela saiu de si, foi ao encontro do próximo. E vendo o seu exemplo, muitos pagãos se convertiam. Meu irmão, minha irmã, não nos isolemos em nossos corações. Mesmo que tenhamos que nos isolar fisicamente. Olhemos para fora de nós, olhe para fora de si. E lá, fora, não dentro, no sentido de numa vida egoísta, autocentrada, no outro, você vai encontrar o sentido. No Pai, na vontade do Pai, que nós encontramos no rosto do Filho, o amando, o seguindo e procurando a salvação dos nossos irmãos. Eu convido você a fazer isso de um modo muito prático. Você que tem as suas redes sociais, por exemplo, mais do que usar para exibir a si mesmo, use-as para o bem, para a evangelização,
para mover as pessoas para a solidariedade, para mostrá-las Cristo e não mostrar a você mesmo. Encontremos em cada situação da nossa vida como hoje eu posso cumprir a vontade do Pai. Que o Senhor nos dê esse zelo pela salvação das almas. Que assim como Cristo, o nosso coração se identifique cada dia mais com a sua divina vontade. E assim encontremos o nosso sentido, a nossa felicidade. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao Teu. Dá à Tua igreja, Senhor, verdadeiro zelo apostólico, sede de almas. Nós queremos, Senhor, saciar a nossa fome e a nossa sede de vida em Ti. Dá-nos o Teu Espírito e faz-nos entregar as nossas vidas ao Pai e pela salvação de nossos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.